Bom, gente, vamos lá, vamos retomar então aqui as nossas atividades da manhã, com a nossa mesa, que é composta pela Érica de Moraes, pela Chara Lopes, pela Maria das Dores Mendes e pelo José Wesley Vieira Matos, que vão, então, discutir alguns capítulos que estão no livro As Margens do Discurso, né, que inclusive já foi comentado e já teve algumas apresentações também relacionadas a esse livro ontem. Então, hoje nós retomamos aqui as discussões, né, reforçando, né, para quem está chegando agora aqui com a gente, que esse é um evento em que a gente trabalha sobre o estudo de outros textos, né, de textos publicados, e vamos então dar sequência a esse trabalho. Bom trabalho para vocês, gente. Bom, obrigada a todos vocês. Sou a professora Érica, eu vou falar sobre um capítulo do Menguenot, vou dividir essa fala com a Chara, né? Ainda que rapidamente, eu queria reforçar os agradecimentos às queridas organizadoras, a Carol, a Patrícia, a Maso, o Felipe, porque o evento realmente está incrível, né, gente? Assim, então é um privilégio estar aqui. Agradecer também ao Círio. Eu não preparei nada muito especial, mas eu quero dizer que a orientação do Círio para mim foi um presente, e um presente ao qual até hoje eu sou muito grata e sempre serei, né? E que veio assim multiplicado, um presente que veio recheado, porque olha quantas pessoas hoje nas nossas vidas, né, com quem a gente compartilha conhecimento. Eu queria poder citar todo mundo do Festa, mas eu vou citar aqui a Fernanda Mussalin e a Conceição Fonseca, porque as duas foram minha banca de qualificação. E vocês aqui todos como professores, acho que todo mundo sabe o que esse momento representa, né? No nosso trabalho da pós-graduação, da gente entender que um bom trabalho é um trabalho compartilhado, né? Eu não me sinto sozinha, segura para orientar sozinha. Eu acho que nós orientamos, mas também compartilhamos. Hoje eu tenho a minha parceira Ana Flora, né, querida Ana Flora. Nós somos da Unesp, a Unesp é Interunidades. Então eu trabalho no campus de Bauru, mas eu fui para a pós-graduação do IBILSE e hoje eu compartilho muitas bancas com a Ana Flora, com a Carol, né? E assim, então, isso é o que o Círio está produzindo e multiplicando, né? São as nossas bancas, os nossos trabalhos conjuntos. Então, assim, é realmente algo muito significativo estar aqui nesse momento que representa tudo isso, né? E nós vamos falar de Menguenot nessa mesa, não vamos falar exatamente do Círio, mas falar de Menguenot também é uma forma de homenagear o Círio, porque foi ele que nos trouxe, né, as leituras, o conhecimento aqui, esse diálogo com Menguenot. Aproveito também a mesa para agradecer os tradutores da obra, porque, né, como disse o Baronas, algo também que é muito importante. Vou tentar ser bem resumida aqui para falar um pouquinho sobre essa questão da polêmica, né, as duas restrições da polêmica. Dizendo que o Menguenot ele já inicia, né, apontando que a posição dele é bastante particular em relação à polêmica, porque ele não faz uma distinção entre texto polêmico, não polêmico. Então eu vou ler um trecho dele onde ele pontua, né, essa posição particular, quando ele diz, né, que na visão dele, todo enunciado, desde o momento em que remete ao modelo de um posicionamento P1, é ipso facto a rejeição de um enunciado correlato que remeteria a um posicionamento P2, que só define sua identidade através da rejeição de P1 e assim reciprocamente. Então aqui a gente tem um pouquinho da primeira fala do Círio, né, que ele disse, sempre escrevi contra um adversário, né, que parcialmente esse adversário é real, inventado, mas essa posição do Menguenot de que a polêmica é constitutiva. E aí, como vocês bem conhecem, né, o exemplo típico aí que o Menguenot estuda é o caso do jansenismo e o humanismo devoto. E aí ele vai, né, mostrando na análise dele o quanto a argumentação de um se contrapõe à argumentação de outro, a posição de um se contrapõe à posição de outro,
E aí eu também vou ler alguns trechos aqui em que ele delineia bem, né, esse posicionamento semântico desses dois posicionamentos analisados. Menguenot vai dizer o seguinte: na realidade, o modo como um posicionamento entra em relação com seu outro é uma modalidade de sua relação consigo mesmo. Enquanto a atitude do jansenismo a respeito do humanismo devoto é muito polêmica, no sentido usual do termo, o mesmo não acontece inversamente. O humanismo devoto não ataca com violência o jansenismo, inclusive busca frequentemente evitar o conflito. Então, a gente vai percebendo, no estudo da polêmica, através da leitura de Menguenot, que os posicionamentos têm muita relação com o ethos discursivo, né? E o jansenismo ele vai trazer esse ethos da dureza, enquanto o monismo devoto vai trazer o ethos mais doce, aparentemente menos polêmico. E aí o Menguenot vai explicar isso, né? Ele vai dizer, de modo que a dureza do jansenismo não é mais que uma modalidade de sua identidade. E aí ele diz, né? Se, ao contrário, o humanismo devoto é pouco polêmico, não é devido ao espírito de tolerância que animaria seus partidários, independentemente de sua doutrina, mas as regras que governam seu universo semântico. O humanismo devoto, em seu registro positivo, organiza-se com efeito em torno das unidades que denominam ordens que integram diversos constituintes em uma complementaridade hierarquizada submetida a uma economia. Então, mais ou menos eu e a Chara, nós combinamos que, né, eu iniciaria falando da restrição semântica e ela abordaria a restrição pragmática, porque o Menguenot vai dizer aqui que são duas restrições da polêmica, né? E o que ele enfatiza bastante é que não se resume a uma questão, evidentemente, de conteúdo, né? Então, se esse ethos do humanismo devoto ele é pouco polêmico, ele parece avesso a essas polêmicas, é realmente uma questão de aparência, há uma necessidade de se mostrar dessa forma. E aí o Menguenot ele faz análise de dois textos, né, que ele vai chamar de T1 e T2, e ele vai concluindo, né, nas análises ele mostra, por exemplo, né, em T1, como se pode ver, a igreja primitiva tem o status do ideal semântico do discurso jansenista, para o qual o conflito é a resistência a misturar-se com o mundo pecador. E ele, ao contrário, em T2, trata-se então de estar em harmonia com o lugar que ocupamos nas ordens naturais às quais pertencemos. E o autor vai concluir, né? Esse exemplo não deve induzir-nos ao erro. A divergência semântica entre esses posicionamentos não é apenas um assunto de doutrina, de ideias. Ela rege de igual modo os dispositivos enunciativos. Então, isso que fica muito enfatizado, né? Que a questão da polêmica, a questão dos posicionamentos, ela não aparece ali somente no conteúdo, nas ideias que são transmitidas, mas também na forma do dizer, né? E enquanto eu lia o texto, pensava nesse trabalho, pensava no que eu ia apresentar, conversava com a Chara muito rapidamente, né, Chara? Eu não sei porquê, mas muito provavelmente também por algo de atravessamento, me veio muito à mente uma música do Cazuza, né? E eu vou citar aqui, sabendo que eu estou citando algo bem simples e óbvio, retomando a Patrícia, né? O simples e óbvio, às vezes precisa ser dito também. E me ficou muito à mente esse trecho do Cazuza, né? Para que usar tanta educação para destilar terceiras intenções? E aí eu pensei em amarrar com essa questão do desertor, né? Da astúcia, porque às vezes a gente constrói o ethos e fica parecendo muito, né? Na definição clássica do Barthes, né? São os ares, são os traços de caráter, não importa a sinceridade. Então fica parecendo que é tudo muito manipulação, né? Eu construo um ethos e esse ethos, se ele for bem construído, ele vai ser convincente. Mas, né, nas palavras aqui do Cazuza,
interlocutores também percebem, né? Para que tanta educação se é para destilar terceiras intenções? Então, o ethos, ele também pode, mesmo sendo convincente, ele pode, com astúcia, podemos perceber as outras, né, intenções, entre muitas aspas, porque eu sei que essa palavra é extremamente problemática para a AD, tá? Mas então eu vou passar a palavra para a Chara, que vai falar do mesmo texto, e depois a gente volta a conversar. Bom dia. Antes de dar continuidade à apresentação do texto, as duas restrições à polêmica, que está nesse livro, que a gente vem falando desde ontem, né? As margens do discurso, traduzido das Dores, pelos meus colegas de mesa, e pelo professor Nelson. Eu gostaria também de manifestar, também já foi dito várias vezes, mas eu acho que nunca é demais, a gratidão às pessoas que organizaram, que estavam no front da organização desse evento, né? Carol, Felipe, Patrícia, Maza. Bom, e corroborar a justificativa que a Érica deu, né, da pertinência dessa leitura no contexto da homenagem do Círio, né, pelo fato óbvio de que foi dele, em grande medida, que nós herdamos a habilidade de apreciar a obra do Manguenot. Ele é o principal tradutor, né, do Manguenot. E dito isso, eu vou passar a apresentar a segunda parte do texto. Ele realmente faz essa segmentação. Primeiro ele apresenta a ordem semântica do discurso, depois ele passa a ordem pragmática. E aí eu tinha comentado com a Érica que eu estou um pouco envergonhada, porque primeiro o Borges falou, né, da controvérsia, e eu sinto que eu não tenho capacidade de falar depois dele sobre isso. Mas como é uma leitura, eu vou me atrever, né? Eu tenho essa função aqui. Então, eu vou primeiro retomar o interesse que motiva o texto, que é a busca por compreender a identidade semântica de um posicionamento. Aí já é o primeiro slide. Isso, que é um interesse bem conhecido dos leitores do Manguenot, né? Porque ele se apresenta desde a tese. Desde a tese ele já trabalha, né, chegou a gente em Gênese dos Discursos, né, a questão da identidade semântica de um posicionamento. Ele apresenta um quadro para a gente, né, tenta esquematizar dos semas. Daí, nesse texto, né, ele vai derivando para a questão principal desse texto aí, que é atenuar uma distinção entre polemismo e polemicidade, entre dialogismo constitutivo ou dialogismo mostrado. E ele elabora o problema do seguinte modo, aí essa citação que eu trouxe, né, que está no slide. Encontramos aí duas perspectivas muito diferentes, porque uma se orienta ao dialogismo constitutivo dos posicionamentos e a outra ao dialogismo mostrado. Alguns poderiam ver-se tentados a pensar que de uma a outra há progresso. Depois de uma fase estrutural, havíamos finalmente aprendido a considerar o caráter interativo da relação polêmica. Evolução que havia participado da passagem de uma concepção monológica a uma concepção dialógica da linguagem. Na verdade, parece-me pouco sensato escolher entre essas duas perspectivas, que põem em evidência duas dimensões irredutíveis de toda polêmica. A questão é, melhor dizendo, saber como essas duas perspectivas podem se articular. Então, a questão principal desse texto é pensar a relação necessária, né, irredutível entre a ordem semântica e a ordem pragmática da polêmica. E aí, Filipe já visitou esse texto lá na fala dele, da primeira mesa, né, a pragmática na análise do discurso do Círio, de 1996. Possente argumentava contra posicionamentos radicais dos estudos linguísticos que nos impediriam de visitar outros campos teóricos, como a pragmática, para a análise do discurso e para a semântica, ignorando muitas vezes as exigências do próprio objeto de pesquisa. Quando a gente está pesquisando, a gente se vê exigido pelo objeto a não tomar essa posição ortodoxa, né?
E sobre a expressão fatores puramente linguísticos, é uma expressão que ele usa lá no artigo, né? Por exemplo, ele observa o seguinte: a depender do grau de radicalidade pelo qual se avalia a análise do discurso e ou a pragmática em sua relação com o domínio puramente linguístico, pode constituir-se já em problema, né? Não apenas uma falta de consenso. Na medida que invocar a relevância do linguístico, do semântico em especial, pode convidar a inferências inaceitáveis para alguns pragmaticistas e analistas do discurso. Basta pensar na hipótese de o discurso sobre os fatores linguísticos postar-se do lado da defesa de um sentido linguístico, entre aspas, também, eventualmente literal, por exemplo. Falar da relevância do linguístico pode também implicar, algumas vezes, logocentrismo ou imanentismo, ambas consideradas por pragmaticistas radicais e por alguns analistas do discurso como equívocos que ainda assolam a linguística. Isso daqui é um trechinho do texto do Círio, né? Manguenot, não comungando nessa seita radical, né? Mas que se abre ao diálogo numa atitude colaborativa com seu objeto de pesquisa, busca o diálogo, né? Nesse caso, para pensar a polêmica entre jansenistas e humanistas devotos, jesuítas, né? No caso desse texto, tem as provinciais de Pascal, né? Supõe a irredutível relação entre restrições semânticas e pragmáticas no funcionamento da polêmica e propõe-se a compreender seu tipo. Para o analista, a polêmica considerada, aí eu acho que é isso, a polêmica considerada como controvérsia implica uma visão estrategista, entre aspas, também, né, do discurso, e por isso é preciso desenvolver uma, entre aspas, também uma pragmática da troca controversial. O ímpeto de tal empreitada nasce de acreditar que se pode demonstrar que, e aí novamente eu vou citar o Manguenot, as duas abordagens, o estudo dos universos semânticos e o das dinâmicas da controvérsia, longe de serem independentes, podem combinar-se. O encadeamento dos atos discursivos da polêmica não só obedece a restrições estratégicas, mas também a restrições semânticas próprias do posicionamento. O autor passa, então, a analisar o material, e é uma coisa que a gente sabe que ele faz divinamente bem, é o que salva a gente como leitor, né, o tanto de análise que ele faz como analista do discurso, ele não deixa a gente só na teoria, né. Ele passa, então, a análise do seu material já defendendo que sua constituição revela submissão a intenções argumentativas. Aí eu vou citar novamente. A evolução desses libelos pode ser examinada não só em função de fatores de ordem estratégica, mas também em termos de sua conformidade crescente com as restrições do sistema semântico jansenista, que funciona como uma espécie de atrator. Eu achei super interessante essa palavra que ele usou, né? No uso do termo atrator, Manguenot começa a desenhar, então, o tipo de relação que existe entre essas duas ordens, a semântica e a pragmática. Segue a análise, apresentando a estrutura do corpus, né? As provinciais são 18 libelos, os 10 primeiros são ficções narrativas homodiegéticas, é um personagem secundário que narra a história, que conta. E depois tem mais 6. Esses 6 já são cartas abertas aos jesuítas, de um modo geral, chegando, por fim, aos 2 últimos libelos, que são cartas dirigidas ao padre jesuíta Anat. Então, o interlocutor vai cada vez mais se estreitando, que é uma espécie de submissão às restrições semânticas do sistema jansenista, que é de construir, sair da pluralidade e indo à unicidade, né? De sua análise, eu tentei o seguinte, aí já é o próximo, né? O seguinte resumo, eu resumi muito, assim, a coordenação do evento orientou que a gente fizesse falas curtas, então eu fui por aí, tá? Então, tá bem resumido, né? Na análise dele, né, então, ele demonstra que há uma redução quantitativa de personagens e ele interpreta que isso é por causa do estatuto desses personagens, ou seja, eles vão, aos poucos, excluindo os neotomistas, porque eles não se encaixam
na categorização binária do discurso jansenista. Outra coisa que ele observa é o dispositivo enunciativo, porque há uma evolução de conformidade às restrições do posicionamento jansenista, de modo que a relação indireta que havia na ficção narrativa, ela é abandonada e ela se torna direta, né? Então, abre-se mão desse disfarce da ficção para passar-se a uma carta direta, né? Direcionada, em última instância, nos últimos libelos, a um padre, que representa o todo. Por fim, há uma mudança gradual de ethos, que migra de mundano e irônico a violento e profético, que é o que a Érica lembrou a gente, né? Que é esse ethos jansenista. O ethos jansenista não é um ethos de diálogo tranquilo, é um ethos de combate. Então, ele vai mudando, ele sai nos primeiros textos, é um ethos mais mundano, mais irônico, com estratégias que não parecem ser tão da restrição semântica do jansenista, e no final está bem combativo já, né? Se dirigindo exatamente ao seu adversário. Manguinot lembra-nos que, aí aqui novamente uma citação, né, do texto: a polêmica, com efeito, não é só a expressão de ideias ou a defesa de uma doutrina, mas uma atividade pela qual se amplia e se reinventa incessantemente a própria identidade discursiva. Então, ele acrescenta um último tópico à análise dele, que não por ser o último tópico é menos interessante, né, que é o das restrições, que é a estratégia de nomeação, como Pascal nomeia o seu adversário, né? Há uma construção do adversário, aí novamente eu vou citar o Manguinot, em máxima conformidade com a semântica jansenista, que aspira a reduzir as pluralidades a unidades homogêneas concentradas em torno de um centro, que no caso das provinciais é o padronate. Desse modo, ele reafirma essa citação aí. A controvérsia se manifesta como uma negociação entre duas redes de restrições. Restrições de ordem pragmática, sobre a controvérsia em diferentes níveis, estratégias argumentativas, estratégias de investimento genérico, isto é, a decisão de empregar estes ou aqueles gêneros discursivos, leis do discurso. E restrições de ordem semântica que regulam o pertencimento dos enunciados a um determinado território de sentido, constituído e mantido através do interdiscurso. E, novamente, retomando a primeira palavra, primeiro adjetivo que ele usou, né, como atratou as restrições semânticas, né, desse posicionamento. E ele conclui o texto, então, convidando a nós, leitores, analistas do discurso, a refinar as categorias discursivas de modo a considerar sempre o estatuto dos discursos analisados, porque não necessariamente a forma como ele analisou, né, e criou esse quadro dos semas no discurso religioso vai se aplicar necessariamente ao discurso científico, ao discurso político, né, e isso deve ser considerado, né. Eu vou citar também uma parte dessa conclusão. As controvérsias religiosas não se limitam a um círculo de teólogos profissionais e que põem em jogo questões políticas em sentido amplo e que põem em jogo questões políticas em sentido amplo, podem inscrever-se em uma grande diversidade de gêneros e mobilizar formas agonísticas diversificadas. E aí ele opõe isso, por exemplo, ao discurso acadêmico ou filosófico. Ao contrário, as controvérsias científicas ou filosóficas tendem a mobilizar dispositivos de comunicação mais pobres e ritualizados. Eu acho que aqui ele não estava pensando, por exemplo, nos ensaístas. Eu estou lembrando agora da apresentação da Júlia sobre o capítulo, né, do discurso filosófico. Também não é porque é discurso filosófico que é sempre o mesmo funcionamento, né? Há também subdivisões. Então, bom dia, pessoal. Também, né, assim como as minhas colegas e o meu colega e todos que já passaram por aqui, queria agradecer
a organização, né, mas especialmente aquelas pessoas que estão à frente, mas eu queria agradecer também pelo acolhimento, né? Então, agradecer a todo o grupo Festa, né, pelo acolhimento que estão tendo com a gente, que estamos participando aqui pela primeira vez, especialmente ao professor Círio, que foi quem me fez o convite. E aí, assim, como eu descobri aqui, né, que existe o termo menguenete, a Chara acabou de falar numa seita radical do Menguenô, já estou ficando meio assustada. Não, pois é, mas eu digo assim, que tem, né, essas pessoas aí, assim, o que acaba assim, né, que o que me une um pouco ao Festa é esses estudos de Menguenô, né, que eu fico muito feliz porque eu já tinha começado a dialogar com outros pesquisadores que também trabalham, né, com autor, que comecei a conversar com o professor Lucas Calil, da Unir, porque ele também trabalha com canção, como eu, também trabalha com o Menguenô, e aí com voz, né, que é uma coisa que eu, inclusive depois até conversar com o Fiorin sobre isso também, e aí acabou que o Lucas Calil me levou a Carol, que agora é orientadora, né, do meu ex-orientando, e aí assim, essa conversa, né, com duas pessoas que também não são menguenetes, não participam da seita radical, como eu, mas eu sei que vocês não são, eu estou dizendo assim, eu não estou dizendo que são vocês, eu estou dizendo assim, é que eu descobri, não que vocês são menguenetes, eu descobri aqui que existem menguenetes. Também, sei, menguenetes não radicais, né? Ah, tá, uma coisa paratópica, tudo bem, enfim. Vocês estão me entendendo. Então, assim, mas que bom, né, que eu poder discutir já com o pessoal do Norte, com o pessoal do Centro-Oeste, e agora está podendo discutir também aqui com o pessoal do Sudeste, né? Então, agradeço muito ao acolhimento do grupo e ao convite, né, do Círio. Então, uma grande honra, né, estar aqui participando desse momento com vocês. Então, gente, assim, a escolha do texto, né? Eu escolhi o pior. Como a gente não é desses que vai fazer leitura dos textos do Círio, mas vamos fazer texto do Menguenô sem ser menguenete ortodoxa, é assim? Pronto, sem ser menguenete ortodoxa. Então, quando a gente e outra, mais ainda, né? A gente teve todo o trabalho de organizar esse livro e discutimos bastante esse texto. Então, mais honrada ainda por vocês terem selecionado para esse evento, porque aí vocês aplacam mais ainda o meu desejo de conhecimento, né? De poder estar aqui aprendendo com vocês. Então, quando o Círio, né, vem gentilmente me mandou uma mensagem no WhatsApp, porque eu não tenho um Instagram, viu, Fiorin? Também não tenho Instagram. Então, quando ele gentilmente me mandou essa mensagem, dizendo que tinha gostado do livro, assim como a professora Cecília mandou uma mensagem para o professor Nelson, né, que foi meu orientador, né, eu digo que ele é meu eterno orientador, fazendo elogios ao livro. Então, eu fiz uma aforização da mensagem que ele me mandou, né, e pedi até para colocar no Instagram do grupo de pesquisa, que esse existe, né, o grupo de pesquisa de escuta, que foi fundado pelo professor Nelson, e hoje eu estou na liderança e ele na vice-liderança, e lá aqui eu já fiz outra aforização, né, da mensagem dele, que ele dizia assim: textos ótimos, alguns com muita novidade, o filosófico, o discurso jurídico. Então eu disse, tá aí a deixa de qual o texto que eu vou escolher, né, vou escolher então. Como eu não entendo nem de filosófico nem de jurídico, e a Júlia já ia apresentar o filosófico, eu digo, então eu vou ficar com o jurídico, né, por amor ao Círio. Já que ele gostou, então eu não vou perder a oportunidade, né, um amor desinteressado, não vou perder a oportunidade de saber quais foram as novidades que ele encontrou nesse texto, né, e saber se eu consegui encontrar algumas das que ele encontrou, né, ou não, como diz o Caetano, né. Então vamos lá. Vamos aqui tentar fazer isso. Então, assim, para início de conversa, né, ele é... E outra coisa que me deixou mais tranquila, né, porque ele diz... É meio difícil ficar tranquila. Não precisa não. É meio difícil ficar tranquila, porque a primeira frase da introdução do capítulo é: uma bibliografia sobre o discurso jurídico causa vertigem.
Aí eu disse, não, assim, como é que eu vou ficar com esse texto, né? Então, assim, se ele próprio Menguenot está dizendo, né, que a bibliografia existente sobre o discurso jurídico pode causar vertigem, eu digo, eu vou entrar nessa, né? Mas aí ele diz que ele mesmo, né? Aí ele também me deu aí os argumentos para eu ficar dessa aí, para discutir também com o Círio. Ele diz assim, as observações neste trabalho serão duplamente limitadas. Bem, se as observações dele vão ser limitadas duplamente, imagine as minhas, né? Então, estou bem tranquila. Em uma perspectiva de análise do discurso, né? Vai ser uma das limitações, e vai trabalhar na perspectiva de análise do discurso, relacionando, né, com o discurso jurídico, né, como ele já vem fazendo, colocando nessa região dos discursos constituintes, e a outra limitação é que ele não vai fazer uma comparação sistemática entre o discurso jurídico e os outros discursos constituintes. Aí eu fiquei mais tranquila ainda, né? Então, as observações dele são duplamente limitadas e ele não faz uma comparação sistemática, segundo ele faz uma comparação, mas não faz sistemática entre todos os discursos constituintes. Então, o Fiorin pediu para eu falar devagar, né? Um grande desafio também, né? Ainda mais. Mas vamos aqui. Então, é isso. Ele não faz essa comparação sistemática. Então, vocês também não vão esperar de mim, né, observações que não sejam limitadas e nem vão esperar eu vou seguir o autor, né? Também não vão esperar essa comparação aí sistemática entre os discursos. Então, o que ele diz que vai fazer é insistir no estatuto do thesaurus no discurso jurídico, né? Então, eu fui fazendo assim, né? Ele divide em 5 partes o texto, né? 5 tópicos. E aí, desses 5 tópicos são a constituência, paratopia e autoralidade, a pluralidade dos textos, o campo e seus autores, e do código de linguagem a exegese. Aí eu tentei fazer assim, de cada tópico desse, como o Círio disse que encontrou novidades, eu tentei ver se tinha, o que é que tinha de novidade, né? O que é que eu consegui encontrar de novidade em algum desses tópicos, né? Então, por exemplo, no tópico da constituência, né? Como ele mesmo diz, ele se interessa aqui pela noção de discurso constituinte. Então, basicamente, ele vai fazer, né, uma revisão do que são os discursos constituintes, né? E nessa revisão ele vai falar, né, que todos são autoconstituintes, que todos são heteroconstituintes e que todos são ligados a uma, que ele chamava antes de fonte legitimante, aquele diz a um absoluto, né? Todos são ligados a um absoluto. Então, assim, o que é que eu encontrei de novidade, né? Nesse tópico, a constituência. E só encontrei de novidade porque eu tinha lido o texto do Círio, da revista Rhetor, né? Que é alguns conceitos propostos por Dominique Menguenot. Então, assim, quando eu comecei a ler, né, as primeiras linhas aí do primeiro tópico, que é o tópico da constituência, eu vi que ele diz assim, porque ele vai falar, né, ele diz assim, que diante do discurso jurídico, o analista do discurso pode assumir 3 posturas. Então, assim, uma postura mais linguística, uma postura mais antropológica e uma postura, como ele sempre faz, né, que articula as 2 coisas. E é claro que ele vai ficar com a terceira, né? Só que ele diz assim, ele pode aprender o discurso jurídico como uma região no interior do universo do discurso. Então, quando ele diz isso, eu acho que eu só vi essa novidade por conta do texto do Círio, né? Que está lá na revista Rhetor. Porque lá na revista Rhetor, esse texto que eu acabei de citar, o Círio diz assim, ó, pretendo expor alguns poucos conceitos de Menguenot, a tese dele, né? Que de certa forma desmentem sua afirmação de que o universo discursivo é de pouca utilidade para o analista. Porque no Gênese do Discurso, o Menguenot diz isso, né? Pois define apenas uma extensão máxima, o horizonte a partir do qual serão construídos domínios suscetíveis de ser estudados, os campos discursivos. Então, é isso que o Menguenot, né, é assim que ele conceitualiza, digamos, o universo discursivo, né, como pouco útil para o analista,
a não ser, né, porque se consegue recortar dele os campos. Aí o Círio diz assim, né, sendo mais específico, pretende sustentar que é um conjunto, né, esse texto dele, ele sendo mais específico, o Círio no caso, pretende sustentar que é um conjunto de conceitos de Menguenot são abordagens do universo do discurso. E aí ele vai trazer os discursos constituintes, a paratopia, né? Então, assim, eu digo, como é que eu nunca tinha pensado nisso, né? Por isso que é bom quando a gente lê os autores. Porque realmente, né? Então, assim, se ele, a própria ideia de discursos constituintes, que une campos, né? Então, a característica da constituência não está exatamente no campo, está no universo, né? Que é na relação entre esses discursos, né? Só que eu acho que é assim, né? O Menguenot, eu acho assim, e isso que o Círio percebeu, ele coloca isso nos outros textos, né? Pela produção dele, que ele vem ampliando, né? Então, assim, como o Círio percebeu, para ele, o universo discursivo não é mais, né? Só essa extensão, né, máxima, pouco útil, da qual se pode recortar os campos. Mas ele diz isso, né, assim, ele diz isso de forma, ele explicita isso, né, ele costura isso, ele faz esse percurso. E aí eu lembro muito da saudosa Mônica Magalhães, né, da linguística textual, foi minha professora, e aí, já como colega de trabalho, às vezes ministramos, uma vez, né, ministramos essa disciplina de análise do discurso juntas, e ela dizia assim, né, das dores, escreva sobre isso. E aí, acho que só depois que a pessoa morre é que o Menguenot fala sobre isso, né, quando nas aforizações, né, os mortos e tal. Então, assim, ela dizia assim, das dores, escreva sobre isso, e eu pensava assim, escrever como o homem já não escreveu, eu vou escrever o quê? Se ele já escreveu, né? Mas realmente, assim, ele escreveu, conversando com o Henrique ontem, né, Henrique, lá no Tábuas, né, quando ele vai dizer assim, qual é a relação, né, entre o que o Menguenot, quando o Menguenot falava das propriedades, caráter, corporalidade, isso é do Henrique, viu? Essa ideia. Caráter, corporalidade, né, e tom, como é que se relaciona com as dimensões, né? Então, assim, ele vai produzindo a teoria, vai sendo ampliada, e ele não vai fazendo essas costuras, quem quiser que faça, né? Então, assim, por essa primeira frase aqui desse capítulo sobre discurso jurídico, a gente percebe que ele já fazia isso, né? Ele já falava do universo, parece, né? Mas parece que agora ele não concebe o universo, assim, como ele concebia antes, mas só que ele não diz, né? Isso explicitamente, né? Então, eu acho que porque é muita coisa, gente, eu vou ter que resumir, né? Mas para tentar não me alongar mais, eu acho que foi, como eu disse para vocês, que ia buscar pelo menos uma novidade, né? Tentar buscar pelo menos uma novidade em cada tópico desse. Eu acho que essa é a novidade que o Círio já tinha, e o texto do Círio é de 2025, né? Desse ano, na reta. Então, assim, como eu cheguei agora no Festa, eu tenho que citar o último texto, né? Não posso citar os antigos não, né? Que é para não ficar aquela história, né? Chegou agora e senta na janela, não tem? Já chegou agora e já quer sentar na janela? Aí não dá, né? Não dá mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. E agora, pronto, passando disso. Pronto, a constituência basicamente... Aí, claro, né? Assim, se a gente fosse tirar uma aforização desse primeiro tópico, a gente ia dizer assim, né? Que cada discurso, né? Ele diz assim, cada discurso constituinte se caracteriza com efeito por uma maneira própria de se inscrever na constituência, né? Então, são essas coisas assim do Menguenot, né? Lá no Gênese também, quando ele propõe o primado do interdiscurso, né? Claro que ele está analisando no discurso religioso, mas ele vai dizer justamente que ele pretende operacionalizar, né, a ideia de interdiscurso, que é toda aquela história, né, que ninguém vai discutir aqui, que não dá tempo. Mas essa ideia ele vai operacionalizar essa ideia de interdiscurso porque ele acha que em Batin e em Altier está apenas como um pressuposto, e ele vai operacionalizar. Aí a gente diz, mas ele vai operacionalizar só para o discurso literário, né? Ele não diz que é. Aí a gente sai usando universo, campo e espaço, porque ele disse que era para operacionalizar o primado do interdiscurso e mostra do texto literário. Aí a gente sai aplicando. Se tudo é campo, se tudo
ninguém sabe se aquilo vale para tudo ou se vale só para o que ele está demonstrando, né? Aí a gente cai nessas aí, né? E aí eu achei interessante assistir assim, né? Porque eu acho que ele já vai dando essas pistas, mas nesse texto, né? Ele fala de duas paratopias, né? Uma paratopia constitutiva e a paratopia, que aí eu já estou entrando no segundo tópico, né? Na paratopia dos indivíduos produtores de enunciação constituinte, né? Então, como ele já tinha dito, né, desde lá daquele artigo analisando os discursos constituintes, né, foi traduzido pelo Nelson, ele juntou 2 artigos lá. Então, assim, ele já tinha dito lá que esses discursos constituintes, todos eles são paratópicos, né? Assim, o que me parece que é claro que ele tem um livro falando da paratopia no discurso literário, mas parece que essa paratopia, me parece, né, e aí a gente vai colocando os questionamentos, né, parece ser uma propriedade de funcionamento destes discursos. E topia aqui tem a ver com a localização desses discursos em relação a um espaço social, né? E aí, então, nesse sentido, assim, todos os constituintes seriam paratópicos, porque todos têm esse lugar paradoxal em relação à sociedade, né? Esse excesso que ele fala nesse livro. Os paratópicos são tópicos, né? Claro, porque eles, como diz o próprio nome, paratópicos, né? Eles estão e não estão na topia, né? Eles pertencem e não pertencem, né? Por isso que eles são paratópicos. Mas porque são paratópicos, não deixam de ser tópicos, né? O para é o excesso, né? Como ele vem falar aqui, tem esse excesso. E esse, assim, aí eles, claro, né? Como nós já vimos, as dimensões auto e hétero constituintes, mas esse excesso está, assim, além, né, ali, dessas topias, né? Dessa localização espacial, porque tem essa fonte que eles não se autorizam só por si mesmos, né? Nem autorizam os atos da coletividade só por si mesmos, estão ligados, né, a essa fonte. Então, todos são paratópicos. E os enunciados, né, que também fundam esses discursos, né, e os indivíduos, né, que são os que utilizam esses enunciados. Olha que ele usa indivíduos produtores de enunciação constituinte, para a gente não pensar que é o locutor do Menguenot, né, que não existe esse indivíduo separado do enunciado, né. Então, seria também, né, outra forma de paratopia. Então, tem uma paratopia constitutiva, que é a dos discursos constituintes, todos são paratópicos, e o indivíduo, né, que enuncia, produtor de enunciados nos discursos constituintes e portanto, nos discursos constituintes que têm essa propriedade da paratopia, eles também constroem as suas paratopias, né? E claro que essa paratopia vai ser construída de forma diferente em cada um. Ele não diz que cada um tem a sua forma de constituência, pois cada um também tem a sua forma de paratópico. Assim, todos têm um pertencimento paradoxal, porque todos são paratópicos, né? Mas como o indivíduo produtor vai construir isso em relação à sociedade e em relação ao próprio discurso, né? Cada um tem o seu. Aí, assim, eu fiz aqui umas tabelas, né? Para tentar sintetizar, né? Aí ele diz que não vai fazer uma comparação sistemática, mas ele faz sempre uma comparação, né? Ele coloca como se fosse assim, o literário, o filosófico e o religioso são os que são constituintes, né? E vai fazendo essa comparação, às vezes com o científico, às vezes com o religioso, sem ser sistemático, do jurídico com eles, né? Então ele vai dizer assim, né, que não precisa, no discurso jurídico, diferentemente do que acontece no discurso literário, não precisa, para que se tenha uma fala, vamos dizer assim, singular ou legítima, não se precisa construir um modo de vida singular ou legítimo, né? E isso é diferente, né, do jurídico em relação ao que acontece no discurso literário, né? Então, só dando os exemplos para a gente relembrar aqui, a Érica achou que Cazuza não era, né, era simples. Eu tenho uns mais simples, viu, Érica? Mas sobre o modo, depende como se entenda também, né? Simples, o modo de vida. Vocês também não devem conhecer, não, mas Taylor Swift, algum jovem aí conhece? Então, pronto. Aí foi. Então, pronto, a Taylor Swift, ela disse esses dias, né, que ela ficou noiva e que ela achava que a inspiração dela ia secar
Não sei se vocês viram alguma coisa assim na entrevista, né? Que a inspiração dela ia secar porque ela estava feliz. E as músicas dela, né, são sempre sobre esses problemas amorosos dela e tal, né? Então, assim, é um modo de vida, né? Para ela ter essa fala dela legitimada, ela precisa ter esse modo de vida. E aí nós temos vários outros exemplos, né? O Matuê, que eu acho que os jovens conhecem o Matuê, é um rapper, né, cearense também, que está fazendo maior sucesso aí. Ele gravou agora, ele, na verdade, ele faz trap, né? Ele gravou um álbum de reggae. E aí ele foi para a Jamaica, né? Então, assim, para produzir esse enunciado legítimo no reggae, ele que é do trap, ele teve que ter um modo de vida, né? Ir para a Jamaica. E vários outros, né? O João Gomes também, aí do Piseiro, bastante conhecido da juventude, agora gravou um álbum que é Serrita, né? Que aí ele teve que ir para a cidade dele, no interior de Pernambuco, né? Para fazer esse álbum. É um modo de vida para legitimar. E pior do que isso são os sertanejos, né? Riquíssimos, Gustavo Lima e tudo mais, que ele tem que morar em determinado lugar, né? Tem que morar fora do Sudeste, por exemplo, ele tem que morar, né, para construir essa vida do interior, né? Para dizer que fala como o povo, coisas desse tipo. E aí isso não é necessário no discurso jurídico, como ele vai dizer, né? Porque não é assim, não é não é o modo de vida que legitima a fala, né? Não é necessária, porque os modos de vida, nesse discurso jurídico, ele vai dizer, até que uma pessoa, né, do discurso jurídico, ela pode ter ela precisa ter, assim, tipo uma reputação ilibada, né? Mas os modos de vida são muito diferentes, né? Então, para a pessoa ser um operador do direito, e produzir uma lei, por exemplo, ela pode ter modos de vida, né? Segundo ele aqui, modos de vida bem distintos, né? E ter convicções muito diversas, né? Para fazer parte, né, desse discurso jurídico. Não é uma fala, a fala vai ser singular pelo modo de vida singular, mas por outras questões, como regras de formatação, meu Deus, textuais muito restritivas, né, em função de uma ética. Então, assim, o jurídico e o científico, né, as falas deles são legitimadas não por esse modo de vida singular, mas por essas regras de formatação muito restritiva dos textos, né, em função de uma ética, né, e essa ética no jurídico a serviço a serviço da justiça, né, e essa ética, por exemplo, no científico a serviço da verdade, né, e ainda tem a diferença embora ambos sejam tem uma enunciação coletiva, né, que não precisa de um modo de vida singular. A diferença que ele vai fazer é que no científico essa enunciação, né, coletiva, ela não é anônima, porque a gente tem, né, as assinaturas nos cabeçalhos dos textos, mas no jurídico ela é, né, além de coletiva, ela é também anônima, né? Então já temos só 5 minutos, né? Aí ele passa para o ponto 3, né, que é a pluralidade dos textos, né? E aí ele vai dizer, né, que em todos os constituintes também tem essa pluralidade, essa hierarquia dos textos, né? E aí o que eu iria destacar aqui de novidade nesse 3, né? É basicamente isso, né? Vou tentar resumir em uma frase por causa do tempo. É que o tesaurus, né, no discurso jurídico, é o próprio texto primário que é reescrito. Enquanto, se eu pegar um religioso, um literário, né, a atualização dessas fontes primárias, né, que compõem o tesaurus, ela só se dá por comentário. Enquanto que no jurídico e no científico, a própria fonte primária, ela é reescrita, né? Então, assim, a gente usa a última edição, a gente até diz para os orientandos, né? Me enganou, disse isso quando... Use o mais atual, né? Então, assim, a própria fonte primária que é reescrita, enquanto que nesses outros ela só seria por causa do comentário. Qual é a relação disso, né? Isso acontece por causa da autoria, né? Porque justamente uma autoria no jurídico, anônima, coletiva, porque se fosse um modo de vida, né, não ia poder mexer, né? Então, assim, resumindo, né, no jurídico, no literário e
no filosófico, no literário e no religioso, a gente tem obras-primas e autores, enquanto que no jurídico, né, e elas não podem ser mexidas, né, esses textos do Tesauros, enquanto que no jurídico e no científico, por conta dessa forma de autoria, né, singular, coletiva ou coletiva e anônima, o próprio texto pode ser reescrito. 4 e 5, né? O 4, gente, é o que a gente precisa mais refletir, porque ele vai dizer, não acredito que o Círio viu essa novidade, né? Ele vai dizer que o discurso jurídico não é um campo, né? Então, mas como assim, né? Aí a gente volta lá para o Gênesis. Então, eu tenho discursos jurídicos que não... Perdão, gente, constituinte, tá? Deixa eu me acalmar, porque eu estou aperreada por causa do tempo. Deixa eu voltar aqui e pensar no que é que eu estou dizendo, né? Então, ele vai dizer que o discurso jurídico não é um campo. Então, assim, o discurso jurídico não é um campo, né? Então, assim, porque a gente, até então, eu achava que todos os constituintes eram campos, né? E aí ele vai pegar aqui uma acepção que não é aqui, né? Já está no livro organizado pelo Círio, né, Cenas da Enunciação, quando ele fala das unidades tópicas e das unidades não tópicas, né, ele fala dos tipos de discurso. E eu acho que eu mesma estava... Círio com Cecilinha, muito bem. Especialmente porque é Cecilinha e é que a gente tem que destacar mesmo, né, porque aí tem toda uma questão histórica, né, porque a gente não pode silenciar. Desculpa. Vamos lá, então. Então, como eu estava dizendo, né, nesse texto, eu acho que é porque eu mesma fazia a confusão, mas acho que ele ajuda nessa confusão, né, como eu relatei no início. Parece que eu confundia campo, né, e não vou atribuir essa culpa só a mim, né, que eu não sou Neguenete, né, então, assim, campo com tipo de discurso. Então, quando ele fala das unidades territoriais, ele fala, né, das que parece ser a do discurso jurídico, daquelas que, de uma lógica, né, do copertencimento ao mesmo aparelho institucional. E o campo é aquelas em que eu tenho relação de concorrência, né, em que eu tenho os posicionamentos, né. Então, assim, quando ele diz, mas aí o que é que acontece? Por isso que eu estou tirando aqui, tirando a minha culpa, né, não é fazendo meia culpa, né, já que a gente está no discurso aí jurídico. Porque, assim, quando ele diz, né, ele só analisa exemplos de campo, porque ele analisa o discurso literário, ele analisa o discurso filosófico e ele analisa o discurso religioso, onde eu tenho posicionamentos com essa questão ideológica em forte concorrência. Ele nunca analisou assim, né, a gente não percebe ele analisando esses que são constituintes e não são campo, que é o caso do, né, do jurídico, né? E faz sentido assim, por que não é campo? Porque o absoluto é a justiça, né? Então, assim, vão ter posicionamentos disputando a justiça dentro desse campo, né? E muitas outras coisas que a gente tem aí para discutir. Aí esse é o outro. E o quinto, que já deve estar passando uns 5 minutos aí, do código de linguagem à exegese, né? Então, como é que se faz... Aí ele vai dizer, né, basicamente, que do código no literário, no filosófico e no religioso, né, justamente o investimento no código de linguagem é para constituir um posicionamento, né? Enquanto que, por exemplo, no científico, né, é como ele vai dizer que não se impõe uma língua, né? Cada disciplina vai ser de acordo com as regras do mercado, né? E meio que assim, você vai estudar análise do discurso, você não vai estudar francês para construir um posicionamento em análise do discurso. Você vai estudar francês, você já meio que entra no posicionamento por causa, né, das línguas de mercado, e isso não é imposto pelo campo. No jurídico, o campo impõe, né? Porque assim, por causa do destinador. Porque, como ele coloca aqui, né, o destinador e o destinatário coincidem, né? É o povo francês, né? Então, assim, tem que falar a língua do povo. E aí a gente, várias coisas que a gente vai também se questionar, inclusive em relação à divulgação científica, que ele vai dizer que a vontade de transparência que existe no direito, né? Vamos dizer assim, ela embora ele fale, né, é para falar num código que todo mundo entende, numa língua portuguesa, mas isso não acontece, porque os códigos, né, agora códigos jurídicos, são usados por esses operadores do direito e tal, né, faz com que a gente tenha
cria essa língua de especialistas que é o juridiquês. Mas, mesmo assim, existe aí constitutivamente uma vontade de transparência, embora isso não se efetive na prática. Enquanto que no científico, constitutivamente, a gente não tem essa vontade de transparência. No científico é o contrário, né? Então, assim, a ciência, ela se diferencia do senso comum pelo controle que ela tenta fazer da polissemia e colocar, né, outras, utilizar, né, uma palavra que é utilizada no senso comum, ela vai contornar a polissemia ou ela vai criar novas palavras, né? Então, assim, aí é uma coisa meio paradoxo, né? Assim, aí ele disse que é fadada ao fracasso a divulgação científica, porque, assim, eu vou querer agora discutir, colocar no senso comum algo que eu tirei, constitutivamente se diferencia, né, do uso corrente. Outra coisa que a gente pode se questionar também. E, por fim mesmo, Carol, que aí ele fala do papel dos exegetas, né, em cada um desses discursos também. Eu vou só ler para terminar, porque senão não termino. Como resultado, o estatuto do exegeta é muito diferente também, né? Quando se trata de esclarecer um texto legal, espera-se do mediador que seja um bom técnico, né? Então, assim, o exegeta do discurso jurídico, ele só precisa ser um bom técnico, alguém que domine uma terminologia que esteja familiarizado com os procedimentos. Mas é exigido mais dos intérpretes de poemas, de suras do Corão ou de diálogos de Platão, um carisma, uma relação privilegiada com o espírito, que supostamente anima o discurso constituinte em questão. E aí, para fechar, né, eu fiquei lembrando da fala do Baronas, né, quando ele falou do espírito do Sírio nos textos, né, e aqui a gente falou várias vezes, né, de várias características desse espírito do Sírio, e nós estamos num discurso acadêmico. Aí eu fiquei pensando, né, e me questionando, como é o exegeta do discurso acadêmico? Será que ele tem que unir essas duas qualidades, técnica e carisma, né? Obrigada. Bom dia. Agradecer novamente a organização, aí vou ser mais específico, pela paciência com a mudança de tema minha, que começou com o chamado do Baronas, a quem eu agradeço virtualmente aí, Baronas, chamando por causa de um artigo que eu, ele e a professora Dajlis fizemos, publicamos no mesmo dossiê da Retor, e depois foi para a fratura discursiva, que seria o tema ligado à minha tese, mas teve uma pedra no meio do caminho e voltei para o tema da dissertação, que eram os enunciados aderentes, né? E aí eu digo que foi, né, esse problema. Na verdade, não um problema, né? Uma questão... bom, então todo mundo está falando de homenagem, né, ao Sírio, e aí, coincidentemente, estava lendo um texto do Bourdieu, por obrigação, mas os usos sociais da ciência, e achei a palavra homenagem lá pelo meio e me interessou bastante, porque parece que é uma homenagem sempre a contragosto do Sírio, né? Eu acho que o Bourdieu concorda um pouco com ele. Quando diz que os detentores do poder científico institucional, ser orientador, ser professor universitário, coordenador, de forma carismática, eles podem aproveitar o civilismo interessado, né? Todo mundo, de certa forma, tem esse interesse, dos desprovidos, para assegurar-se, assim, de clientelas dóceis, de todo o cortejo de citações de complacência e de homenagens acadêmicas, né? Então, Bourdieu está criticando aí. Mas eu acho que o próprio Sírio está contra esse Bourdieu, né? Quando ele diz que o que ele mais lamenta é que não tem polêmica, né? Acho que ele não está buscando complacência, ou então menos comemorações, mais debates, né? Que ele diz que não tem uma simetria aí de um provérbio, mas poderia ser repetido, né? Enfim, então acho que essas homenagens aí do Bourdieu não são exatamente essas aqui que a gente está fazendo, né? E para começar, ainda mantendo o tema Sírio, né? Ele vai dizer numa entrevista, na verdade, de 2023, que ele considera o conceito de enunciado aderente poderoso, né, o que ele vem dizendo já desde a sua tradução, que pode ajudar a abrir um novo espaço que propõe novos objetos de análise cruciais para as nossas sociedades. É mais ou menos esse o intento do trabalho, né, que fiz aqui. Mas nessa mesma entrevista ele cita, de forma anônima, que em 2022, falando sobre a circulação, né, dos conceitos do Manguenot, ele vai dar um caso meio radical, né, que é um minicurso que o Manguenot estava dando, tinha um mestrando e uma orientadora que já estavam falando sobre enunciado aderente, né? No mestrando era sou eu, na verdade, e a orientadora a professora Maria das Dores, né? E aí, lendo essa entrevista, né, tive que colocar lá na dissertação esse último trechinho, deixa eu ver se eu enxergo daqui. Este estudo é um atrevimento em busca de aprofundar discussões. A necessidade, porém, parece nos valer o risco da imprudência, né, assim, tão rápido.
Tomando a especificidade do nosso corpus, que eu vou apresentar numa segunda parte, são as coisas que nos falam, convocando com urgência outra maneira de lidar com elas e suas palavras, já que eu vou tratar de um tipo específico de embalagem, que são embalagens falantes, ou tagarelas, como o professor Nelson disse uma vez para mim. Mas primeiro eu vou fazer uma primeira parte teórica, digamos assim, porque inclusive com atualizações, né, dessa teoria dos enunciados aderentes do Manguenot. Coloquei um problema de base, porque essa palavra vai ser importante. Mas já tinha colocado junto com a das dores na resenha que talvez a melhor definição dos enunciados aderentes seja essa passagem aí de Alice no País das Maravilhas, né? Que diz: se você bebe muito de uma garrafa em que está escrito veneno, é quase certo que vai se sentir mal mais cedo ou mais tarde. Ou seja, não importa a substância que está dentro, né? Se tem veneno escrito nela, alguma hora pode dar errado, muito provavelmente vai dar errado. Fazendo um breve histórico da teoria, digamos, centrada no autor, né? A gente tem esse panorama aí, né? Começa um artigo inaugural, traduzido em 2020 pela professora Maria Cecília. Depois tem um capítulo Ethos no Corpo, em variações sobre o ethos, em que ele fala também sobre a enunciado aderente. Depois tem um tópico dentro de um artigo de limites da análise do discurso, que está no capítulo 1 do Margens do Discurso. Tem um último capítulo adicionado à quarta edição francesa de Análise de Texto e Comunicação, que a gente não tem esse capítulo traduzido. Depois o livro Enunciados Aderentes, que foi traduzido pelo Círio em 2022. O artigo Slogans e Candidatos em Cartaz, que o Baronas apresentou, né, o último capítulo do Margens. E, como o Círio disse ontem, né, acabou a minha surpresa, que existia um novo livro, né, que ele publicou recentemente em julho, acho, Les Mots sous les Choses, né? E aí vou falar um pouco também do que é que tem de diferente, né? Já não li o texto todo, claro, não deu tempo de ler o livro todo, mas fui pegando partes mais interessantes, né? Bom, e começa que as definições já mudaram, se a gente observar, né? Não dá para pegar qualquer um desses textos e tentar usar a definição de enunciado aderente. Porque no começo ele colocava lá no artigo, né, que a professora Cecília traduziu, enunciados escritos, o que eram os enunciados aderentes, né? Enunciados escritos em geral curtos, fixados sobre um suporte, e aí a gente percebe, né, ele diz estar fixado. E chama esse outro lado do enunciado verbal, né, de suporte, com o qual formam uma totalidade, ou seja, que é destacado que essas duas coisas se unem, né, formam um todo. Já no Variações sobre o ethos, ele vai dizer que são enunciados escritos que se encontram fisicamente em contato. Isso a gente vai ver que vai mudar um pouco, né? Essa fixação, está em contato. Com um objeto, que aí ele já restringe um pouco, mas vai dizer que isso lhe sirva de suporte. E a totalidade já ficou um pouco, né? Porque isso vai ser um problema depois. E aí a última definição que a gente tem traduzido, né? Que os enunciados escritos, que é mantida também nesse novo livro, os enunciados aderentes são enunciados escritos contíguos, ou seja, não mais fixados, né, ligados fisicamente, mas em uma relação de contiguidade, de apropriação, né? Há um suporte não verbal, então já vai especificando, dizendo que não é só um suporte, um objeto, né, um suporte não verbal, ao qual estão integrados, não mais como uma totalidade, porque o total aqui vai ser um desses problemas, né? Ou seja, o enunciado escrito está integrado a esse suporte não verbal. Mas para falar sobre esse termo suporte, vou retomar, por mais que seja um pouco chato, né, falar sobre o próprio texto, mas na minha dissertação eu tinha colocado que já havia flutuação entre o termo suporte e medium, né? Eu acho, a gente não sabe bem se é a mesma coisa, né? Então, isso se potencializa quando o próprio Manguenot usa agora o termo suporte para falar dessa materialidade implicada na relação de aderência. O autor não estabelece nenhuma relação dos dois usos, pelo menos não no texto, né? No minicurso ele tinha falado mais ou menos do sentido estrito e sentido amplo. E suporte é tomado, parece, como um termo abrangente para designar uma materialidade discursiva. No entanto, dizia na dissertação que essa segunda flutuação me parece mais arriscada, porque dizer que tem suporte no texto e tem suporte no enunciado aderente me leva a pensar que os dois suportes são de alguma forma parecidos, né? Ou pelo menos a terminologia me leva a isso. E eu fiz uma discussão dizendo que, bom, suporte, como a gente tem de antes do enunciado aderente, estava ligado à cena genérica, né? E cena genérica não é um tópico pertinente, digamos assim, para a análise do enunciado aderente, escapa a essa lógica da genericidade. Então a gente acreditava que não era a mesma coisa, suporte medium lá da cena genérica e suporte dos enunciados aderentes.
Isso parece um pouco evidente, mas a gente vai ver que não era tanto, talvez, assim. E eu colocava também que, se tomarmos o sentido mais usual da palavra em outras teorias, parece-nos pouco convencional considerar a paisagem, por exemplo, um suporte. Né? Você dizer que tudo aquilo ao redor, o espaço é o suporte. Né? Bom, as coisas mudaram. No texto novo, no livro novo do Manguenot, ele vai começar falando que, para designar as realidades sobre as quais vem se fixar os enunciados aderentes, é o termo suporte que nos vem de forma espontaneamente, inclusive a dele. No entanto, não se pode ignorar que ele já é amplamente empregado na análise da escritura. E ele vai começar a trazer outros autores que vão falar sobre suporte como suporte material, o suporte no qual se escreve, né? E se inscreve os textos. Então ele vai dizer, o estudo dos enunciados aderentes implica outro ponto de vista, pois, como veremos, os objetos ou corpos aos quais eles estão associados não são usados para servir de suportes de escrita. Para melhor distinguir essas duas problemáticas, a dos suportes de escrita e a dos enunciados aderentes, parece-me preferível usar o termo base, coisa que ele tinha discutido até na defesa da dissertação, que ele tinha pensado no termo base, mas achava que seria uma troca que não resolveria o problema, né? Mas aqui ele prefere, então, agora o termo base, em vez de suporte ao tratado dos enunciados aderentes, e coloca uma nota de rodapé. Isso é ainda mais relevante porque não é necessário que o enunciado aderente esteja inscrito em sua base, ou seja, volta naquelas definições, né? Não precisa estar fixado, fisicamente relacionado a isso. Na nota de rodapé ele diz, em publicações anteriores usei, no entanto, o termo suporte para os objetos sobre os quais se encontram os enunciados aderentes. Vê, por exemplo, o artigo dele sobre enunciado aderente. E depois ele coloca, é ainda mais difícil falar de suporte quando a base do enunciado aderente não é um objeto no sentido usual, um ser sólido, manejável, com contornos definidos, mas sim uma zona mais ou menos delimitada. Basta evocar o exemplo de uma inscrição como a área de piquenique escrita em uma placa. Ou seja, paisagem é meio esquisito chamar de suporte. Acho que aquilo estava no outro texto, né? Mas bom, mesmo assim ainda ficou na minha cabeça, inclusive, a trazer aqui uma problemática que está na minha dissertação, que para fazer essa apresentação é que eu percebi tanto um equívoco, né, da minha leitura, quanto um problema que foi sendo refinado, principalmente nesse último livro do Manguenot, que, afinal de contas, o que é o enunciado aderente? Né? Como já perguntei a ele algumas vezes. É esse enunciado escrito? É ele e o suporte, porque a totalidade, ou seja, o objeto é parte dessa coisa que eu chamo de enunciado. Bom, e aí você tem duas possibilidades, né? Pensar que é o enunciado escrito, e ele é, então, uma entidade diferente da própria base, ou seja, daquele suporte que ele estava dizendo. E isso leva a um certo logocentrismo, ou seja, a gente ainda está falando só sobre o escrito e não sobre o objeto, né? Porque, no final das contas, o enunciado é o escrito. Bom, também não era isso, né? Mas era uma possibilidade de se pensar. Ou a gente ir para outra interpretação e dizer é o todo, né? É a junção dessas duas partes, do escrito e da base. Só que ele mesmo vai dizer, lá no Enunciados Aderentes, que não formam um todo compacto. Por isso que ele abandonou um pouco esse todo. Porque essa ideia só de juntar as duas coisas dá, digamos, o mesmo poder de significação, que ele está dizendo que não é bem assim, né? O objeto, ele é transformado pelo enunciado escrito. Então ele vai também dizer que o enunciado aderente, de certa forma, vem juntar-se a um objeto que aparentemente não tem a necessidade dele para ser o que é. Então acho que até esses trechos aí ainda há essa confusão, afinal de contas, o que é o enunciado aderente. No livro novo, ele vai trazer um tópico chamado paradoxo da base, que acho que fica mais claro, pelo menos ficou para mim, né, o que é, afinal de contas, esse enunciado aderente. Ele diz que, lá na nossa tradução, né, que o paradoxo constitutivo do enunciado aderente é, então, parecer um acréscimo, mas fazer, de certa forma, parte do suporte. Então, é o enunciado escrito, só que, ao se inscrever, ele já não é só o enunciado escrito, porque ele criou, no próprio ato, né, de se instalar, em relação com a materialidade, a base dele. Né? Então, agora, o próprio objeto faz parte do enunciado, ou melhor, você não sabe mais o que é o enunciado, porque o enunciado escrito já é parte do objeto. Né? E no livro novo ele vai colocar que, na realidade, o enunciado aderente transforma aquilo que a sua adição converteu em base. Acho que isso deixa as coisas mais claras. Ele a transforma, evidentemente, no plano material, se o enunciado aderente estiver fixado sobre ela.
Mas, para além das modificações estritamente materiais, o que está em jogo é a própria identidade do que se tornou base. Então, uma resposta, né, fazendo uma paráfrase disso, é que o enunciado aderente é o enunciado escrito. Só que, por sua vez, ao passar, né, ao ser aderente, ele criou já não mais uma relação com o objeto, mas com a base, que é a sua contraparte, digamos assim, né? Então, ou seja, já não é mais o objeto sem enunciado aderente, é a própria base que pressupõe o enunciado escrito que é aderente, né? Então, a relação entre essas coisas, como estava dizendo, não é só privilegiar o verbal e também não é só juntar o verbal e o material, né? É essa complexidade de que o escrito cria a necessidade da própria relação com o objeto e já não é mais um objeto, mas a base do escrito. Também mudou um pouco as sustentações de lá para cá, não só no livro. Ele diz como analisar o enunciado aderente, então, né? Ele vai propor que você deva observar algumas sustentações, né? Eram apenas as duas aqui na tradução brasileira. Um processo editorial curioso, agora lembrando da professora Luciana, é que esse é o segundo livro que é traduzido, na verdade não é traduzido pelo Sírio, diga assim, mas é um original brasileiro, né? Que depois, 2 anos depois, ressurge em francês, não na França propriamente, esse último é da Bélgica, mas ressurge em língua francesa em versão modificada. Não sei, uma coisa um pouco a se discutir. Então, existiam essas duas sustentações, a institucional e a ideológica, né? A institucional mantém a mesma ideia, organizações que decidem colocá-los neste ou naquele lugar, que tomam as providências necessárias para que isso seja possível. Os agentes, né, que ele também vai chamar nesse livro novo de apropriadores. Ideológica, que pressupõe a doxa, né, ou seja, e lá na nossa tradução ele chamava de interdiscursos vagos e móveis. Acho que ele foi mais feliz para definir o que é essa doxa, né? Um conjunto difuso de estereótipos, de escalas de valores, de esquemas de raciocínio, de narrativas, que são tacitamente aceitos por amplas camadas da população em uma determinada configuração histórica. Aqui fica mais fácil de entender, então, o que é essa doxa, né? E ele acrescenta agora a sustentação tecnológica. Parece uma inspiração pavoniana, porque ele vai dizer que as condições de produção, de instalação, de manutenção, mas também as condições de leitura dos enunciados aderentes dependem dos recursos disponíveis para os atores envolvidos. Isso não significa que eles necessariamente mobilizarão os recursos mais complexos disponíveis em seu ambiente, ou seja, não é o tecnológico no sentido de um mais novo, é o tecnológico mobilizado de acordo com a necessidade desse enunciado aderente, né? E aí, claro, vem a genialidade dele, porque eu não me toquei desse aspecto na dissertação, que é essencial, necessário, né? Porque, quando mostrar o corpus, não é em qualquer embalagem e em qualquer materialidade de embalagem que vão estar esses enunciados das embalagens falantes. Uma última coisa teórica é que ele apresenta 2 categorias, né? Que isso também acho que gerava uma confusão, porque no livro que a gente tem traduzido em português, ele fala de enunciador, inclusive diz que um carro pode ser um enunciador, né? Você pode pensar no carro como um enunciador. E nos minicursos ele dizia que não tinha enunciador no enunciado aderente. Ele dizia, numa camisa, você não pode dizer que é a pessoa que veste sempre, né? Dava o exemplo da Melania Trump, por exemplo. Então o enunciado foi instaurado, não tem uma pessoa que fala. Isso era um problema, então tem ou não tem enunciador, né? E acho que essa divisão, essas 2 categorias que ele propõe agora, são mais... deixa isso mais organizado, né? Existem os enunciados aderentes enunciáveis, ou seja, que você imagina que eles possam ser ditos por um locutor, por uma pessoa. E existem os enunciados aderentes fixados, instaurados, não sei qual é a melhor tradução aqui, que ele bota apossê, né? Então, meio aposto, não sei, né? Mas eu acho que tem essa relação de fixado, instaurado, ou seja, você não imagina que uma pessoa fale. E ele dá o exemplo das embalagens, ele diz que uma marca, por exemplo, né? O nome da marca, você não imagina que uma pessoa vai falar o nome da marca. Mas outros enunciados, né, que tenham, por exemplo, os deíticos pessoais, eles são possíveis, né, de serem enunciados. Apesar de que ele disse que não devem ser tratados como ditos por pessoas, porque está no objeto, né? Mas o objeto que eu vou apresentar agora, que é essa segunda parte, turva um pouco essa própria definição, porque seria enunciados de embalagem majoritariamente fixados, né? Não tem uma pessoa que diz, você não acha que uma pessoa vai dizer aquilo que está escrito na embalagem, né? Às vezes um fantasma da marca, coisa assim.
Só que esses enunciados que eu analiso, recorto, eles são enunciáveis porque, inclusive, é a própria embalagem que enuncia. Não é a pessoa, mas é um sujeito humanizado, né, digamos, antropomorfizado. Então, eu vou falar agora dessas coisas que falam, que não são qualquer coisa, algumas embalagens, né? E contar sobre a motivação, quando o Magnol falou disso em 2019, no Variações sobre o Ethos, me interessei muito pelo tema, né? Daí a urgência também. E lembrei de um meme que pegava essas embalagens da Tetra Pak, que tem várias marcas, né? Porque a Tetra Pak produz a embalagem mesmo, física, né? Mas ela também é responsável por produzir alguns enunciados em qualquer uma das marcas. Esse aí é o caso, né? Você vai encontrar em várias marcas. E aí dizia assim, né? Caixinha que... Nossa, como tá pequeno. Nem eu tô conseguindo ler. Caixinha que, em vez de lixo, pode se tornar se transformar em caderno. E diz, sou eu. E aí o meme dizia assim, eu estou ficando louco ou a caixinha está falando comigo? E aí por isso que eu coloquei, não, uma esquizofrenia, porque o objeto, esse meme colocava assim, né? A coisa está falando comigo. E essa estranheza que esse usuário... Não consegui recuperar o meme mais em canto nenhum. Se alguém conseguir recuperar esse meme, me ajudem aí a achá-lo. Não consegui de forma alguma. Mas a estranheza que o usuário teve de estar conversando com a caixinha foi o que me levou a pensar, será que tem outras coisas falando? Né? Não parece que é comum que as coisas estejam falando com a gente, né? As caixinhas de leite, por exemplo. E aí, coloco algumas citações do Fiorin, né? Quando a astúcia da enunciação, que ele vai dizer que ficção é fingimento, é o processo pelo qual o homem tem o poder criador atribuído pelo mito à divindade. Ou seja, nós estamos criando um novo mundo, né? Pelo menos eu acho que é isso que está acontecendo. E o que o Magnol está dizendo que o enunciado aderente permite observar, né? Através da ficção, mas isso não quer dizer que não seja um outro mundo. A enunciação permite que todo ser no processo de personificação torne-se enunciador. Então, está já, né, nessa teoria enunciativa que o Fiorin formula no seu livro, que, bom, tudo pode enunciar, mas nem sempre tudo enuncia, né? Ou seja, a gente sabe de situações onde as coisas enunciam. E no livro Figuras de Retórica, o Fiorin vai falar sobre a personificação, né? Essa figura de linguagem que a gente conhece, principalmente exemplifica com as fábulas, né? Ou seja, naquele contexto literário. Os animais falam porque eles representam, na verdade, é para falar sobre a moral humana, para falar sobre a sociedade, né? Mas se coloca em termos de animais, né? São os animais que têm essas atitudes antropomórficas. Eu também coloco que isso é para um alargamento do alcance semântico de termos designativos de entes abstratos, isso é ótimo, né? Não só concretos, não humanos, mas podem ser abstratos também, como o Fiorin está dizendo, as mercadorias. Pela atribuição a ele de traços próprios do ser humano. Abstrato que eu digo no sentido que, claro, tem concretude, mas não fala, né? Pelo menos a gente imagina. Na literatura não encontrei essa primeira pessoa, assim, tão fácil, na verdade não encontrei em canto nenhum, só indícios, né? Por exemplo, que esse autor Pinto vai colocar nessa propaganda da vodka, né? Irreverente, quem? Eu? Ou seja, quem? A mulher ou a vodka, né? Mas não está na embalagem propriamente. Agora, o Magnol cita, numa parte do livro que a gente tem traduzido, que o original daquela embalagem da Haribo é a fala do próprio bonequinho ali, que personifica, antropomorfizado, o produto que está dentro. Ou seja, é o marshmallow que diz o original. Bom, isso aí é um bom indício daquilo que eu vi nessas mercadorias, que eu especifico primeiramente na Lula Cosmética, né? Que você compra, por exemplo, um co-wash, um condicionador a seco, e ele diz, o que é que eu faço? Eu substituo o uso do shampoo, posso ser usado também como condicionador, possui extratos vegetais, ou seja, a embalagem, o produto está te dizendo o que é que ele faz, né? Ele enquanto um sujeito ficcional ali, mas que está conversando com você, né? Bom, vou pulando aqui. Mas vamos observando principalmente as materialidades. Esse aqui que é um vaso de vidro, né? E ele vai dizer exatamente isso, sou uma caneca de vidro. E aí vem a questão assim, da obviedade. Acho que é perceptível, mas ele vai dizer, por que é que eu sou uma caneca de vidro? Né? Além de ser, me ajudem aí, como está pequeno. Além de ser cheia de bossa e também
poder ser reutilizada de várias maneiras, justificando o vidro. Sou feita de um material 100% reciclável e mais indicado para manter a qualidade dos produtos sem interferir em suas propriedades, né? Então, o vidro aí tem um interdiscurso, um dox agora bem recente ecologista, que o vidro pode ser reciclável, né? Diferente, por exemplo, do plástico, e ele pode ser reaproveitado de uma maneira mais rápida do que o plástico, né? Que tem um processo muito mais demorado. E, por exemplo, isso não está só nos enunciados de propaganda, digamos assim, das embalagens, né? No meio dos ingredientes, lá no final, tem dizendo: sou um produto artesanal com ativos naturais e, por esse motivo, posso sofrer alteração na minha coloração, o que não interfere na minha efetividade. Dá um certo dó da embalagem que está justificando aqui. Se eu mudar de cor, não acho esquisito. Eu sou assim mesmo, né? Me aceite como eu sou. Mas veja, isso está no meio dos ingredientes, né? Totalmente normatizados, né? A forma como devem ser escritos. E aí aparece a embalagem dizendo: tenha dó de mim, eu posso mudar, isso é normal. Bom, acho que não é a mesma coisa. E esse aqui eu achei bem recentemente, não está na dissertação, achei muito engraçado, que é um squeeze, né? E diz assim, logo na frente: ei, se liga, eu não sou uma garrafa d'água. Ainda bem que avisa, né? Para a gente não beber um condicionador. Então, o formato aí é muito importante, como o Magno está dizendo, a tecnologia, né? Só a possibilidade de modelar o plástico dessa forma ou reaproveitar o vidro permite que esse tipo de enunciado possa existir, né? E ainda mais na primeira pessoa. E aí tem outros exemplos, vou correndo um pouco aqui, mas aquele cartão me interessa muito, que volta à esquizofrenia. É o cartãozinho de uma empresa chamada Dobra, de carteiras recicláveis, né? E lá no finalzinho do cartão tem dizendo assim: não sou um cartão, sou uma plantinha. Bom, e aí você começa a se questionar sobre a sua sanidade, né? Porque o cartão está dizendo que ele não é um cartão, ele é uma plantinha. Que plantinha? E aí depois ele vai te explicar pelas ilustrações que se você plantar o cartão, aí nasce uma plantinha. Então, assim, o Magno fala sobre o paradoxo desses enunciados ecológicos, né? Eles têm que negar a própria materialidade que, de certa forma, corrompe esse ideal da ecologia, né? Também minha mãe descobriu o Mercado Livre, e aí eu fui atender uma das milhares de encomendas que chegam, né? E quando eu recebi do entregador, estava escrito: oi, cheguei, lá em cima. Eu digo: que bom, agora o produto está me informando que ele chegou, né? E também quando eu estava no interior, assim, não tem nada a ver com a distância, mas no interior da minha mãe, estava botando leite e também fui interpelado por essa anunciação na garrafa de leite: sou reciclável, mas preciso da sua ajuda. Eu digo: logo de manhã já tem alguém querendo me ajuda, né? E ele vai dizer, né, que por que é que você precisa ajudar a reciclar aquela caixinha. Bom, acho que é um universo novo de coisas, né, que está surgindo aí, que está se expandindo aí, que não é só na Lola, né? E que tem muito a ver, por exemplo, com o que o Baudelaire coloca: as relações tornaram-se todas abstratas, né? E quais relações? Por exemplo, a do vendedor, que antigamente você chegava numa vendinha e pedia as coisas por quilo, e ele te informava, podia te dizer as propriedades. Agora você só tem as gôndolas, como o Magno diz, né? E agora o produto se apresenta para você. E nessa possibilidade agora da primeira pessoa. O Lipovetsky vai falar das experiências afetivas imaginárias como relacionadas a esse consumo consciente, né? Agora todo mundo está no banco dos réus, como ele diz. Tem que comprar com consciência. Então o produto vai te falar sobre essa consciência. Ele também diz que nessa terceira fase do capitalismo já não existe mais nenhuma resistência cultural e ideológica de algum modo de vida contra as serias da mercadoria. Então, se são mercadorias veganas, por exemplo, no caso da Lola Cosmética, né, ou mercadorias ligadas a esse interdiscurso ecológico, a essa sustentação ideológica da ecologia, isso já não é mais contra a própria lógica de produção de mercadorias, né, que está dentro do sistema capitalista. E esses enunciados, eu acho, têm alguma coisa a ver com isso, né? E o Lipovetsky também vai dizer que é o pensamento mágico que retorna. Eu usei um pouco do Marx porque eu acho que para o Marx não é que ele retornou, ele nunca foi, né? A gente está numa sociedade ainda metafísica, só que outra metafísica, a metafísica do capital, né? Sem perder muito tempo, vou abrir para os debates. Obrigada, gente, foi muito bom. Olá, eu agradeço a oportunidade de poder ouvir a mesa. A minha pergunta é para a professora Maria das Dores. Professora, você abordou a questão dos discursos constituintes e em determinado ponto aborda a questão do discurso da ciência e da divulgação científica. Minha questão é sobre isso.
Em um contexto de pós-verdade, em que há mais acirradamente uma busca, talvez sustentável pelo controle do que pode ser acreditado como verdade, em que a desinformação, o negacionismo e a mentira cada vez mais são reivindicados apenas como uma questão de opinião, em que, por um lado, é cobrado da academia a aproximação com a sociedade e, por outro, o impasse, prestar-se ao reducionismo teórico ou à acessibilidade da informação. A minha questão é como você encara a afirmação do Menguenot de que a divulgação científica é fadada ao fracasso? Eu acho que ele fala quando ele fala comparando com o jurídico, né? Então é assim, o jurídico ele tem essa vontade de transparência, mas assim, por quê? Por causa que o destinador e o destinatário coincidem. Então parece que como a Diana falou tanto ontem nesse contrato, né? Parece que no discurso jurídico, assim, ele dá os exemplos aqui, o Menguenot, né? Tem essa vontade de transparência, porque tem que usar uma língua a língua de todos, né? Porque é do povo para o povo, como se o legislador, né, e o destinador, que seriam, né, vocês sabem, não vai explicar. Então, que seria o legislador e o destinador, ele é o povo, coincide, né? Que fala para o povo. Enquanto que no discurso, isso seria no discurso jurídico, né? Só que acontece que, como ele vai dizer, o tesaurus desse discurso jurídico não permite estilos, né? Então, assim, como ele não permite estilos, diferente do discurso literário, por exemplo, né, que permite estilos. Então, como o tesaurus, né, não permite estilos, ele acaba se criando, se construindo esse juridiquês, que é uma língua de especialidade. Aí ele vai dizer que isso fala sobre a natureza dos valores, né? Isso pode falar sobre a natureza dos valores do aparelho institucional, né? Então, assim, se eu penso, né, ele não pensa como o campo, né? Pensa como esse discurso jurídico como aparelho institucional. Me parece que não é constitutivo da natureza dos valores desse aparelho jurídico, né? Não é constitutiva dela essa vontade de transparência, embora isso não aconteça, porque tem o juridiquês, vai precisar de um legislador para traduzir para o povo, né? Assim, mas você contrata um advogado. Então, esse advogado ele vai dizer, vai explicar para a pessoa lá, você não diga, por exemplo, tudo em nome de uma isonomia, né? Então, por isso que tem que chamar o juiz de meritíssimo, por isso que tem que dizer a fórmula está condenado, tem que ser está condenado, né? Porque eu não posso ser condenada de um jeito e Érica de outro, né? Então, e ele tem que explicar, por exemplo, a pessoa lá que, lá tal palavra significa tal coisa, se a pessoa não souber, né? No juridiquês. Enquanto que ele vai dizer assim, na ciência, num hospital, por exemplo, o médico vai explicar a você sobre determinado paciente, mas esse paciente nunca vai entender. Assim, ele vai confiar no cientista, é o que ele vai dizer, né? E aí ele não diz isso, mas foi uma reflexão que eu fiz. Eu digo, o que é que tem de diferente nisso, né? Se eu tenho duas comunidades em que eu tenho essas fortes restrições textuais e mais a ciência se separa do senso comum, isso é uma característica constitutiva da ciência, porque a ciência ela não tenta controlar a polissemia e dar novos usos para as palavras do senso comum, né? É por isso que a gente diz aqui signo, sei lá, é por isso que a gente diz moda na estatística e moda no design de moda. Ela tenta controlar a polissemia do senso comum, né? Constitutivamente. E aí assim, e a divulgação é constitutivo. Então, assim, a divulgação científica, é claro, ela vai pegar essa palavra da língua especializada e trazer de volta para o senso comum, né? Enquanto que no jurídico, não. É constitutivo do valor desse aparelho que todo mundo fale a mesma língua, embora não seja assim que se efetive, né? Porque os códigos como objeto circulam entre os especialistas e acaba se criando o juridiquês, mas constitutivamente, pretensamente, era para existir uma transparência, né? E na ciência, constitutivamente, não era para existir essa transparência, porque constitutivamente a ciência se constitui se separando do uso corrente. Foi o que eu pensei.
Agora, como nós vamos driblar isso, que é a sua pergunta, né? Assim, aí, como é, né? Aí tem o pessoal que escreve, né? Discurso científico e discurso de divulgação científica. Não são o mesmo discurso, né? Vamos pensar em... A ciência é um campo, vamos pensar o que é que está no centro, vamos pensar o que está na fronteira, vamos pensar o que é que está na periferia, vamos pensar no núcleo, quem são os dominantes, quem são os dominados. Aí a gente tem que marcar nosso lugar e tentar ver como é que faz. É com vocês. Gente, que mesa legal, viu? Me dá para pensar tanta coisa, né? Desde voltar à questão lá da polêmica, como as meninas fizeram, passando por essa questão do discurso jurídico, né? E do campo jurídico, do tipo de discurso jurídico, aparelho jurídico. E o seu trabalho é fantástico, Wesley. Parabéns, seu trabalho é fantástico, assim, coisa muito boa mesmo, muito boa mesmo. Então, assim, mas eu queria fazer, eu não sei se é uma pergunta das duas, é mais uma reflexão. Quando você ficou falando sobre essa questão do jurídico não ser um campo, que o Menguinot disse, mostrou que o jurídico não é o campo, e aí você começou a voltar aos textos e mostrar, de certa forma, e trazer o Sírio também e tal, e desde a questão mesmo do universo, tá? Universo, campo e espaço discursivo, eu fiquei pensando um pouco, eu não sei até que ponto essas divisões elas são tão fixas, e eu nem sei se o Menguinot mesmo acredita que elas são tão fixas, ou se elas têm a ver com uma coisa que é muito importante para a AD, que é a questão do efeito. Entendeu? O efeito, porque assim, e isso explica, inclusive, por exemplo, que a partir de um certo efeito que se constrói, o jurídico possa ser um campo e, a partir de um certo efeito, ele possa ser um aparelho. Como isso se constrói? Ou mesmo científico, se a gente pensa na própria divulgação científica, né? Será que dá para... Porque, inclusive, a dificuldade de incluir ou de tirar elementos desses campos, aí eu lembro do Sírio, o humor seria um campo. Enfim, e isso não... Eu acho que isso não inviabiliza nem nega essas divisões. Não nega isso, mas apenas mostra que elas são porosas, que elas não são uma coisa fixa. Aí eu lembrei muito do Foucault, porque o Menguinot, quando fala primeiro de discurso constituinte, a gente vê muito uma relação com o que o Foucault fala do discurso fundador. É claro, numa outra perspectiva. E quando Foucault fala disso, ele também, por exemplo, ele vai falar da verdade e as formas jurídicas. E aí ele vai falar dessas formas jurídicas como um discurso fundador, mas também nessa relação que é uma relação de aparelho, porque, por exemplo, as formas jurídicas elas estão lá no discurso religioso, o Foucault vai dizer. Então, assim, de novo, eu não acho que inviabiliza essas divisões, mas eu acho que elas são porosas mesmo, que elas têm muito a ver com a questão de efeito de como a coisa é construída nesse ou naquele gênero, nesse ou naquele... Não é? Enfim. Deixa eu só puxar que eu vou aproveitar. Tá. Porque eu ia falar que eu fico me perguntando também, principalmente sobre essa questão do jurídico, porque tem uma coisa que é assim... Você falou da não existência dos posicionamentos, né, que é da onde ele parte. Mas quando a gente fala em alguém que segue uma linha mais punitivista, ou mais garantista, ou mais legalista, tudo bem que tem uma questão meio de simulacro aí rolando, mas eu acho que sim. Fico pensando um pouco sobre isso, sabe? Que se não tem, assim, né? Ele lê assim, ele faz essa leitura porque ele é punitivista. Ele faz essa leitura da lei porque ele é garantista, por exemplo. E tem diferentes modos de você nomear, por exemplo. Um constitucionalista que adota uma postura mais assim ou mais assim, tem nome para isso. Né? O jurídico que eu tenho em casa fala vários nomes, assim, né? Deixa eu ver se eu consigo, com as duas. Acho que eu vou começar aqui pelo lado de Carol, né? É porque, assim, é como uma das coisas... É que não dá tempo de falar, né, gente? Só lendo o texto. Mas quando ele vai dizer assim, quando se vai questionar, por exemplo, se o discurso jurídico ele é autoconstituinte, né? Porque ele coloca assim, que o discurso jurídico ele é constituinte, ele não é um campo, né? Mas é assim, ele é autoconstituinte, assim, se ele recorre, ele vai dar exemplos, né? Sei lá, na França, aí ele se recorre ao iluminismo, né? Quando se cria o código lá, sei lá, se recorre ao iluminismo. Mas ele vai dizer assim, é a própria forma, né, que acontece da mesma no posicionamento, né? A própria forma que é de gerir, né? Por exemplo, vou pegar aqui um que ele não fala. A própria forma do discurso jurídico gerir a ciência. Então, assim,
o discurso científico ele não tem relação com a ciência. Desculpe, gente, o discurso jurídico ele não tem relação com a ciência? Tem, mas é no próprio modo de produção e de funcionamento dele. O que é a ciência no discurso jurídico? É uma prova, né? Então, assim, a ciência lá no discurso jurídico não é a verdade. A verdade é uma verdade na ciência, mas não é no discurso jurídico, porque o discurso jurídico tem a forma dele de gerir essa ciência, de gerir a religião, de gerir, e é por isso que ele é um discurso, de gerir a filosofia, e é por isso que ele é um discurso. E aí, quando você diz assim, eu tenho pouquíssimo discurso jurídico, como eu disse para vocês, né? Vim falar, porque nunca orientei trabalho sobre isso, nada, né? Então vim falar porque o Círio disse que gostou do texto, então eu digo, vou fazer essa homenagem dessa forma. Então assim, mas eu acho que quando você fala de ser mais... Vou dizer assim, né? Se fosse progressista ou mais fundamentalista ou mais... se fosse... Eu acho que isso é mais uma posição do que um posicionamento. Porque é uma posição no sentido fraco do Menguenot do que um posicionamento dentro do campo jurídico, né? Porque eu encontro posições dessas também em muitos outros discursos. Não é uma forma de gerir, né? Assim, né? Como seria o... Né, espelhando no posicionamento o que o campo faz, né? E aí vem com o que a Edivânia já disse, né? Continuando, né? Sobre esses limites. O próprio Menguenot diz, né? Que esses discursos, a coisa mais difícil é estabelecer, esses discursos estão justapostos, né? Assim, não se estabelece limites entre eles, assim, né? Eles estão em permanente, claro, né? São interdiscursos, né? Mas aqui, assim, eu enfatizei, por exemplo, como a minha tese era defender as novidades, né? Então eu enfatizei essa questão, assim, né? De que não era um campo, de que nem todo discurso é campo, para que aquilo que o Círio falou na palestra dele no primeiro dia, né? Na palestra de abertura, né? Para que as traduções e a forma como a gente não atribua ao autor aquilo que ele não disse, né? Como ele mostrou o texto de Foucault, o texto de Althusser, texto do próprio Péchet, que já não concordava mais, né, com essa tese, foi tipo uma tese criada, né, do assujeitamento, né, do próprio autor. Então, como nós todos somos pesquisadores, né? E para não sermos menguenetes, eu acho que primeiro a gente tem que entender o que ele diz, né? Se não pode estar atribuindo a ele coisas que ele não diz. Então eu tentei dessas distinções teóricas, né, com esse objetivo, mas o próprio Menguenot, né? Então assim, acho que a questão, só finalizando, não são as distinções teóricas, são os funcionamentos dos discursos. E quando você diz assim, quando o Foucault fala, né? Então, assim, as formas jurídicas e tal. Então, de onde é que vem essa função social, né? O barato da análise do discurso é esse. Porque, assim, quem é que cria as funções sociais? É o próprio texto, né? Como o Menguenot vai dizer. É o discurso que cria discurso, né? Que cria discurso. Então, assim, as próprias estruturas sociais são criadas por esse discurso. Então, o que vale estudar cada um desses discursos é o funcionamento dos discursos. E, para nós, pesquisadores, empregar corretamente as categorias que ele emprega, né? Mas não é isso que é importante. O que é importante são os funcionamentos dos diversos discursos. Bom, parabéns pela mesa, né? Foi muito boa. E, Wesley, vou voltar a pergunta para você. Na verdade... gostei muito da sua apresentação, muito da sua didática, né? E isso começou a me instigar algumas reflexões a partir do que você trouxe. Eu fiquei pensando um pouco nessa questão, quando você fala dos enunciados aderentes, os que são enunciáveis, os que são instaurados, fixados. Será que a gente poderia pensar isso numa perspectiva? Uma coisa é o sujeito quando ele assume aquilo que ele fala, né? Ou seja, como que você cria esse efeito de sentido? E como criar um efeito de sentido quando o sujeito não assume o que ele fala, né? Será que a gente estaria diante de um plano da história ali, em vez do plano de discurso? Uma questão que eu fiquei pensando a respeito, que, né, sua fala comecei a pensar um pouco sobre isso. E aí, quando a gente pensa a questão vou chamar de suporte, mas não sei se seria a mídia, não sei se seria a base, né? Eu acho que o discurso ele está para além desse suporte, mídia ou base,
mas ao mesmo tempo a gente sabe que vai depender do dispositivo em que ele é colocado, isso vai também gerar um efeito de sentido no próprio discurso. Então, fico pensando se esse jogo dos enunciados, se o enunciado aderentes, eles não jogam por aí, né, nesses efeitos do sentido, e não necessariamente que esse discurso ele vai gerar ao transitar, independente do dispositivo, do suporte ou da base que ele acontece. Então, foi coisas que eu fiquei pensando, né, que eu queria te ouvir, porque eu também não tenho nenhuma resposta, e eu gostei muito da forma como você apresentou. E a sua fala também me lembrou um livro que eu li já há algum tempo, da Mary Douglas, que fala o mundo dos bens. Né? Então, a Mary Douglas, ela é uma antropóloga, enfim, ela vai falar como os objetos eles trazem sentido para as nossas vidas e como, a partir deles, a gente vai entender mais da nossa sociedade, enfim, do que de nós mesmos, enfim, da nossa cultura. E eu acho que quando você analisa uma embalagem tagarela, né, o que ela está falando ali da nossa cultura, né, eu fiquei pensando muito nisso, né? Então, são muitas indagações e parabéns pela sua fala. Obrigada, que coisa boa, aquilo tudo que já foi dito, bom demais ouvir todos vocês, mas aí eu tinha falado que não ia fazer, mas é o seguinte, eu tô besta com esse troço de base, chamar de base, tô pegando carona no que ela acabou de falar. Essa antropóloga eu não conheço, mas porque estudo objetos editoriais, estou o tempo todo na vibe da galera que veio no século XX, Baudrillard, por exemplo, que você mencionou, e são chamados de semiólogos dos objetos, né? A semiologia dos objetos técnicos. Então, a minha inserção na análise do discurso vem junto com essa semiologia dos objetos técnicos, que tem tudo a ver com a menção que você faz ao trabalho da antropóloga. E aí, como a gente conheceu a mediologia, não exatamente midiologia, né? Deveria ser mediologia, o estudo das mediações do Regis Debray, via Manguenot, te ouvindo aqui, eu falo assim, mas por quê? Né? Que raio que o Manguenot abandonou a ideia de medium? Aí aparece de novo na sua fala, apareceu em várias falas. E eu fico pensando que essa galera da semiologia dos objetos vai chegar no discurso, vou pegar aqui o Milton Santos, que é um desses epistemólogos, um brasileiro, né? Que vai dizer que uma das características do atual período é que todos os objetos técnicos são portadores de discursos. Estou citando, ele usa essa expressão. E esses caras se encontram nos anos 90 com a criação da mediologia, que é o estudo das mediações e os objetos técnicos como centrais, inclusive na intersubjetividade. Né? As subjetividades sempre mediadas por objetos, uma característica do atual período. Aí teus objetos são importantíssimos para dizer quem que está conversando com quem. Né? E aí eu fico pirada, para fechar, com o fato dele ter abandonado o termo medium, porque o duplo corpo do medium, de que ele se vale fortemente, por exemplo, no discurso literário, ele agora Manguenot, né? O duplo corpo do medium consiste exatamente em pensar a matéria organizada, e aí, que tipo de papel, que design, que tipografia, tem QR Code que remete para fora, não tem, mas enfim, a matéria organizada, ela funciona como um vetor de sentidos, estou citando Debray, justamente porque ela está lastreada por uma organização nela materializada. As matrizes de sociabilidade, que são as afiançadoras discursivas da existência daquele objeto técnico. Pô, definição legal demais de um duplo corpo, né? Quer dizer, os objetos técnicos... Eu fui te ouvindo falar, esse cara está falando de medium. Mas aí o próprio autor, como você mostrou para nós, foi oscilando e aí põe base. Aí no final falou assim, gente, chamar de base é engraçado porque é só para dar uma sensação que volta no problema do suporte, que é como se houvesse uma dimensão material anterior ou apartada que vai servir à inscrição material do enunciado. Aí você salva tudo quando você diz, então, a própria inscrição do enunciado constitui, aí eu vou dizer, o efeito de base. E não uma base efetivamente, que pré-existe ou que existe
sem o enunciado nela inscrito, né? Aí eu ouvi a Edvânia falando, eu acho que é um efeito de base, não é base, né? Enfim, só isso. Agradeço as perguntas, interesse, né? Obrigado por tudo. Sobre essa questão dos efeitos, né? Na dissertação eu tento passear um pouco ali pelo Benveniste, né? Pelo discurso história. Menciono também o Fiorin, né? De novo nas astúcias da enunciação, fala da embreagem enunciva, embreagem enunciativa, da embreagem, né? E até o Rabatelli, né? Que o próprio Mangenot cita no Análise de Comunicação, com a questão dos subjetivemas, né? Ou seja, as modalizações ainda sobre esses efeitos amplos da objetividade e subjetividade, né? E aí, mas o que me interessou dessa teoria enunciativa é porque ela é, digamos assim, ampla, né? Ela aponta as possibilidades. E aí, para o análise do discurso, é ver em que possibilidades efetivamente elas acontecem, né? Como nessas embalagens que eu, pelo menos, não tenho histórico, né, de que acontecia assim, por exemplo, um investimento nessa subjetividade em primeira pessoa em referência ao objeto. Né? Então, assim, isso parece uma coisa nova, né? Não tinha em outras embalagens. Veio aparecer isso, eu acho que aqui no Brasil, principalmente com a Lola, em 2010, mais ou menos, 2010, 2015, até 2015, né? E vem se ampliando. Então, assim, a coisa está em movimento, né? Como eu disse, está em expansão. Cada vez mais as outras empresas parece que estão aderindo. E o que é interessante dessa perspectiva, né? Que, assim, essa sustentação ideológica não está inscrita num campo, numa pessoa, em um agente, né? Eu acho que a pessoa do Mercado Livre não está conversando com o Leite da Betânia, nem com o cara da Lola, nem com... E não estão só copiando, né? E aí já tem a ver com a fala da professora Luciana também, né? Se a gente percebesse, né, assim, por exemplo, se eu fosse fazer esse trabalho sem o aporte dos enunciados aderentes, né, eu perceberia o que o Círio disse uma vez lá no mini curso, nesse dos enunciados aderentes. O Círio disse, é uma questão de cenografia. E certamente eu utilizei até esse termo cenografia, porque né, esse sujeito que aparece na cena, o sujeito que encena essa fala que é o próprio objeto, né. Mas a relação de aderência que o Mangenot está colocando aí, que é a jogada, né? Ou seja, não é só estar fixado, não é só estar colado, não é só falar sobre alguma coisa, né? É você perceber que tem como é que chama? Não a adesão, a atribuição. Obrigado, professora. A atribuição, né? Então, são as palavras, e entra no paradoxo, né? Já não são mais as palavras sem o próprio objeto. Eu tentei dar essa ajudada dizendo que existe, vamos pensar numa categoria pré-aderência, que você vai chamar de objeto, e a categoria pós-aderência, que é a base, como ele está chamando agora, né? Que tem ainda esse problema da passividade. Porque base, né, parece que a coisa vem se assentar sobre ela. Mas ele vai dando várias... vai sendo incisivo, dizendo, olha, não é, né? O mesmo entre muitas aspas, objeto com o enunciado aderente já não é mais o mesmo objeto, né? Isso muda, inclusive, o valor financeiro, como o Círio destacou até nesse artigo da Retó também, né? A maçã embalada com esses dizeres ecológicos aumenta até o preço. Você compra as mesmas maçãs imperfeitas pelo preço de maçãs agora orgânicas, né? Mas é uma teoria que ainda está, como dizer, muito recente, né? Então eu acho que a gente ainda vai refinar ela bastante a partir dos objetos que forem aparecendo. Muito bom. Só um comentário. A sua fala agora me lembrou um aspecto, como eu venho da comunicação, uma das coisas que a gente estuda é como que uma marca, né, vai se comunicar para diversos consumidores, vamos dizer assim, né? E aí a importância dela desenvolver um discurso, né, de forma sinérgica nos diversos pontos de contato para esse público. Então, ela vai desenvolver uma propaganda que vai passar na TV, mas ela precisa olhar a embalagem, né, e cada vez mais uma preocupação em criar essa sinergia. Então, eu imagino que isso seja talvez um resultado de um aprofundamento que algumas empresas estão fazendo, pensando em qual é o discurso e num discurso que seja coerente para esse público que elas querem encantar. Imagino isso, né? Então, não sei, penso numa perspectiva, ou seja, muito discursiva em relação a isso que você está comentando. A questão dos discursos constituintes, que é uma reflexão super interessante, né? E eu estou tentando lembrar quem me disse isso, que para a gente
pensar na questão dos discursos constituintes sempre assim, considerando particularidades daquele momento sócio-histórico, né? Porque, por exemplo, discurso religioso, e aí daí que saiu esse comentário, né? No caso do discurso religioso protestante, dos evangélicos, né? Ele estava observando, essa pessoa observou que os pastores estão cada vez menos paratópicos, né? Ocupando lugar cada vez menos paratópicos, né? Em compensação, a gente vê, por exemplo, né, no discurso político, extrema-direita no Brasil, a figura de Bolsonaro, o discurso político não é um discurso constituinte, enfim, né, mas é aquele discurso, eu não lembro o termo. Tropismo global. Isso, que tenta se aproximar, né, enfim. E ele supostamente, né, ocupando aquele lugar de tocado por Deus, de mito, representante, né? Então, uma inversão, né? Então, uma inversão, quer dizer, naquilo que era próprio do discurso constituinte, né? De ter um lugar paratópico, de repente você está vendo que não é mais, né? Dentro dessa configuração. Em compensação, outro discurso fazendo um movimento contrário, né? Fiquei pensando, já está, né? Mas muito boa reflexão, né? Fiquei pensando nisso quando ele fala, né, desse jurídico no religioso, né, e como isso diz a respeito da própria instituição. Então, por que a Igreja Católica tem um direito canônico, né, e por que as igrejas evangélicas não têm, né? E aí até discutindo com conversando com o Fiorinho ali na hora do intervalo, quando ele fala assim, né, de um sistema que no jurídico eu não posso ter dois sistemas, né? Assim, eu tenho um sistema que recobre o outro sistema, ou um sistema tem que autorizar o outro, né? E aí, na nossa conversa ali, a gente estava, ele falando do acriano, né? Que o pessoal do Acre reivindicou que seja com E e é com I, né? Então, assim, eu tenho aí duas leis, né? Mas, assim, uma lei, né? Eu tenho dois sistemas, uma lei que permite a outra lei, né? Enfim, tem a ver com isso também dos limites que a Edivânia falou também, né? Então, gente, muito obrigada de novo.